É muito bom sentir a presença de Deus, a presença do Senhor. Glória a Deus. Livro de Mateus, primeiro capítulo do livro de Mateus. Glória a Jesus. Para você que está de casa, pega a Bíblia, segura a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 21 diz assim: E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus agora. Pede ao Senhor para estar falando contigo. Glória a Deus, para falar com a igreja do Senhor. Que você, é importante que você entenda aquilo que o Senhor preparou para lhe entregar nessa noite. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este louvor, te agradecemos por essa palavra. Abençoa cada vida, meu Pai, que pode ofertar e dizimar na casa do Senhor, e aqueles que não puderam, mas que o desejo do coração abençoa. Pai, abençoa cada pessoa que aqui está nesta noite. Pai, abençoa os irmãos que estão nos assistindo também. Meu Deus, dá-nos um entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, nesta noite. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para compreender e entender aquilo que o Senhor tem falado ao coração da igreja. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar louvando a Deus com as palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não há um Deus tremendo igual o nosso. Nosso Deus é tremendo, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E eu queria falar um pouquinho do nascimento de Jesus. Glória a Deus. Maria, quando ela recebeu o anjo do Senhor para falar de Jesus, foi algo assim tremendo. É algo que compreende a fé. Glória a Deus. Em um momento da história muito importante, que marcou aquela história e vem marcando as gerações, a minha geração, a sua geração. Glória a Deus, simplesmente por conta de Jesus. E ela recebe essa mensagem e fala assim: olha, e colocarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Algo importante a gente entender é que nós estamos aqui hoje na igreja, buscando ao Senhor. Para você que nos assiste também, glória a Deus, tem gastado o teu tempo, o teu vigor. Nós temos gastado tempo, gastamos vigor, glória a Deus, largamos coisas para vir para cá. E nós temos que entender, ter um entendimento claro, que nós viemos aqui para buscar a Jesus. No livro de Atos 2:47 está falando assim, que o Senhor acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Glória a Deus. E que me chama a atenção que ninguém glorifica a Deus se o Espírito do Senhor não o impulsionar ou o inspirar. Amém? Glória a Deus. O livro de Salmos, número 100, fala que foi Deus que nos escolheu para ser ovelha do seu pasto e não nós que escolhemos a Ele. Então, existe envolvido no nosso encontro aqui nessa noite, glória a Deus, existe um poder de Deus atuante sobre a nossa vida. Existe o Espírito Santo te convencendo e me convencendo que aqui é um lugar para adorar o nome do Senhor. Amém? Tem irmãos de vários locais aqui e todos fizeram o seu esforço, né? Todos tiveram o seu esforço, todos tiveram que se aprontar e vir, glória a Deus, buscar a Deus. Nós temos que entender que existe um Espírito Santo, o Espírito Santo, atuando sobre a nossa vida, nos fortalecendo e nos convencendo da presença de Deus. Jesus, quando ele morre, glória a Deus, e quando ele aparece para os discípulos, ele fala assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas envio o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não será um consolador, mas tem a função também de nos convencer à prática da justiça, da palavra de Deus, a prática de servir ao Senhor. Aí vem em alguns casos dizer assim: olha, a letra mata, mas a função do Espírito
Espírito é vivificar a vida, a letra que nós lemos, a palavra. Glória a Deus, quando você abre a palavra e o Espírito Santo atua sobre a tua vida, acontece o milagre de Deus no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que quando nós vamos à casa do Senhor, nós temos algo importante que o salmista Davi teve na vida dele. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque todas as vezes que ele era impulsionado a ir à casa de Deus, a alegria vinha no coração dele para servir a Deus. Lembrando a igreja que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então o salmista poderia estar triste, mas o dia de louvar a Deus, a alegria do Senhor enchia o coração dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus, alegrar a Deus nos traz força. Obedecer a palavra do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Glória a Deus. Maria, ela recebe a mensagem, glória a Deus, do nascimento de Jesus, que ela teria um filho, e que esse filho deveria se chamar Jesus, e esse Jesus nos salvaria do pecado. Amém? Glória a Deus. A maior guerra que nós enfrentamos hoje, glória a Deus, no mundo espiritual, não é simplesmente só contra os demônios, mas contra nós mesmos. Glória a Deus. Quando a gente entende, por exemplo, o que aconteceu no Jardim do Éden, a gente vai entender o que acontece nos nossos dias de hoje. Glória a Deus. O que mais me chama a atenção no Jardim do Éden, glória a Deus, é a persuasão da serpente em convencer Eva e Adão a comer a fruta que Deus falou para não comer. Ou seja, o que me chama a atenção é que a astúcia da serpente, glória a Deus, ela tinha um limite. Se nós entendermos, o diabo ele tem um limite. Ele não pode sair tocando em todo mundo assim, derrubando todo mundo. Ele não pode, ele não tem essa autoridade. Glória a Deus. A Bíblia fala que ao nosso redor está o quê? O anjo do Senhor. Amém? No livro de Salmo fala, glória a Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Amém? Glória a Deus. Amém? Então é um encontro de palavras, nos dizendo assim, de uma forma explicativa, dizer que na vida de Adão e Eva tinha a guarda da palavra de Deus, que o inimigo não poderia pegar na mão de Eva ou na mão de Adão e falar assim, vamos comer essa fruta, ou então a serpente pegar a fruta e fazer com que eles comessem, abre a boca aí e colocar a fruta lá, para que eles viessem a pecar contra Deus. Não tinha isso. Glória a Deus. Existia uma autoridade de Deus em cima daquele lugar. Existe, uma autoridade de Deus sobre aquele lugar. Glória a Deus, uma ordem que não se muda. Glória a Deus, a não ser pela vontade do Senhor. Glória a Jesus. E que foi compreendida assim: Adão, Eva, vocês podem comer de todas as frutas, mas dessa aqui não pode. E aí vem a serpente o quê? Falando, agindo no poder do conhecimento e convencimento. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. E a partir do convencimento, com argumentos de que era boa, de que traria consciência para eles, diferente do que eles tinham naquele momento, glória a Deus, despertou em Eva, glória a Deus, uma curiosidade, uma vontade, um desejo, que sobrepôs, foi acima da obediência. Ela e ele tinham um único pedido que relata a Bíblia, em questão de obediência: não comer da fruta. O que eles fizeram? Comeram da fruta, convencidos pela serpente, com apenas argumento. Não foi força, não teve força. Por quê? Trazendo para os nossos dias de hoje, tem um anjo lá guardando. Tinha uma obediência, mas a partir do momento que a obediência ela é quebrada, é aberta uma brecha, aonde por ela o inimigo entra. E é tão interessante que não é uma brecha de quebrar as paredes. Glória a Deus. A gente vai ver na palavra de Deus, Nabucodonosor, quando ele entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, quebra os muros, depois vai embora.
Depois de um determinado tempo, Jerusalém começa a ser construída no tempo de Ciro. Ela começa a ser reconstruída. E aí, nesse tempo, foi enviado homens para reconstruir o muro. Só que tinha muita resistência. Aí eles tinham que, de uma mão, eu estou falando pela fé aqui agora, tá? Glória a Deus, esqueci o nome da palavra aqui. Conjecturando. Numa mão ele segurava a espada e na outra mão a colher de pedreiro. Porque no mesmo tempo que eles tampavam as brechas, eles tinham que lutar contra aqueles que estavam impedindo querendo impedir a reconstrução dos muros. Entende comigo? Porque se o muro ele não tiver totalmente fechado, ele tem uma brecha. E brecha vai significar para nós uma entrada. E aí quando a gente olha lá para o jardim do Éden, a gente olha para Adão e Eva, aonde que está a brecha? Nos pensamentos, nas atitudes, no convencimento. Amém? Glória a Deus. Talvez hoje, quando você imagina sua vida, pastor, onde é que está a brecha? E a gente pode tentar imaginar um muro, mas ele está nos pensamentos, no convencimento. Glória a Deus. E aí Deus levanta as leis, levantou as leis para que a gente pudesse obedecer a palavra de Deus e seguir conforme aquilo que Deus se agrada. E de repente o povo começou a se corromper de uma tal forma, a ponto de dizer, ao invés de rasgar os vossos vestidos, rasgai os vossos corações. O que ele estava dizendo? Que para se humilhar perante Deus no passado, o povo colocava vestido de saco, ou então rasgava as roupas como sinal de humilhação. E ele chegou um tempo que Deus orou e falou: esse povo está rasgando os vestidos, está se humilhando, sentando, se humilhando, mas o coração deles está longe de mim. E aí veio o profeta e falou: olha, não rasgai mais as roupas, as vestes, mas rasgai os vossos corações perante o Senhor. E aí eu estou dizendo para a igreja nessa noite que nós temos que estar sensíveis à presença de Deus, sensíveis ao Senhor, porque existe no mundo espiritual alguém tentando te convencer a errar contra Deus, e alguém chamado Espírito Santo tentando te chegar a Deus. O Espírito Santo ele quer que nós venhamos acertar o alvo, e o inimigo está ali do nosso lado tentando nos fazer errar o alvo, e o alvo hoje é Cristo. Obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que entendemos sobre Deus na nossa vida e no nosso coração. Irmãos, e é assim, glória a Deus, Eva para poder comer. E olha que antigamente, lá no tempo de Eva e Adão, eram os dois. Louvado seja Deus, eram só dois. Eles não tinham quem ficar conversando a princípio. Glória a Deus. E mesmo assim, Eva, glória a Deus, e a serpente tiveram um particular que foi convencida a errar contra Deus. Mas os argumentos que ela usou eram que era coisa boa, que era coisa atrativa. E quantas vezes hoje na nossa vida nós erramos por entendermos que é bom? Mas, igreja do Senhor, nada é bom que faça errar contra Deus. Nada é bom que nos faça errar contra o Senhor. Então, se estamos errando, não é bom. Por mais gostoso que pareça ser, não é bom. Glória a Deus, porque tira de nós Jesus. Amém? Imagina assim, eu tenho Jesus, eu tenho a palavra no meu coração. Eu tenho que ser resistente ao pecado, ao erro, aquilo que o mundo tenta me convencer que é certo, e a Bíblia diz que não é. Glória a Deus. O inimigo, glória a Deus, de hoje eu vejo uma estratégia diferente. Glória a Deus, ele não está mais preocupado em tirar simplesmente as pessoas da igreja. Ele quer simplesmente que as pessoas pequem contra Deus e permaneçam na igreja. Glória a Deus. Irmãos, por quê? Glória a Deus. Hoje nós precisamos receber o Espírito Santo. Precisamos ser avivados. Precisamos ser cheios da graça de Deus. Glória a Deus. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que vêm simplesmente para te convencer, glória a Deus, que o pecado é bom e que não tem problema. E tem problema. Por quê? Em primeiro momento o inimigo vem, é a tentação. Jesus no deserto ele foi tentado.
Ele ficou 40 dias no deserto. E o inimigo se apresenta perante ele. De repente, a mesma serpente que apareceu lá com Adão e Eva. O inimigo se apresenta perante o Senhor e fala: se tu és Deus. Jesus sabia que era. Jesus sabia da autoridade. Você está com fome, Jesus? Faz com que essa pedra se transforme em pão. Você não precisa passar por isso. E Jesus falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu não preciso disso agora, porque eu creio em Deus. Amém? Glória a Deus. A crença e a resistência, chamada perseverança em Deus, ela vale tudo na nossa vida, porque é o sobrenatural de Deus na vida do homem. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Diz não para o pecado, diz não para o inimigo, e diz sim para o Senhor. E aí o inimigo, glória a Deus, mais uma vez perante o Senhor, no momento que ele estava fadigado, cansado, glória a Deus, da estadia dentro do deserto: olha, eu vou te dar tudo. E Jesus disse: vamos aqui, né, irmãos? No deserto não tem conforto. É sol, muito quente durante o dia, à noite é muito frio, poeira, vento. Glória a Deus, no deserto não é confortável. E o inimigo fala para ele: olha, se me adorares, eu te dou tudo isso aqui. Colocou ele no primário e falou: eu te dou tudo isso aqui, ó. Tudo é seu. E ele falou: não, adorarás somente a Deus. Amém. E aí ele tentou mais uma vez: olha, você não é Deus? Pula daqui, ó. Pula aí. Pode pular que os anjos vão te pegar. Irmãos, não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia fala assim: olha, fugir da aparência do mal. Não é para você ficar enfrentando o mal, não. Não é para você lá ficar enfrentando o mal, é fugir. Viu? O mal corre. Guarda a tua coroa. Glória a Deus. Então, a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, glória a Deus, precisamos guardar o que é importante na nossa vida: a presença de Deus. A presença do Senhor. O que garante a vitória na nossa vida pelo poder da palavra? Deus. E por que o inimigo luta tanto para você perder essa presença? Porque se você perder essa presença, você perde a direção. Glória a Deus. E aí quem toma o controle é o inimigo, não é o Jesus. Glória a Deus. E o inimigo não precisa de um espaço grande para entrar. Ele só precisa te convencer. O inimigo, ele não consegue bater de frente com você. Ele não consegue ir para cima de você, porque tem o anjo de Deus, tem o zelo de Deus, tem a palavra de Deus. E se você levantar a mão na unção, o diabo cai. Ele sabe com quem mexe. Glória a Deus. E ele sabe por que está querendo mexer. Porque ele sabe que se tirar a unção da tua vida, se tirar a presença de Deus, se tirar a autoridade, quem é que vai expulsar ele? O diabo não tem medo de crente, não tem medo de Bíblia. O diabo tem medo de Jesus. Ele tem medo da presença. Ele tem medo do Espírito Santo atuando sobre a tua vida. O azeite descendo e você glorificando. O azeite descendo e você cheio do fogo do Espírito Santo. O azeite descendo e você adorando, 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 adorando ao Senhor. Isso é Deus. Quando desce fogo do céu na sua vida, aí ele corre. Fora disso, ele corre não. Glória a Deus, ele não tem medo de cantor, ele não tem medo de pregador, ele não tem medo de evangelista, ele não tem medo de ninguém. Mas ele tem medo daquele que dobra o joelho e ora e fala: Pai, estou aqui. Estou aqui, Jesus. Estou aqui. Amém? Então, a obediência à palavra do Senhor, a obediência a Cristo, glória a Deus, ela é sua e ela é minha, ela é individual. Glória a Deus, nós temos que cuidar da nossa salvação. Glória a Deus, nós temos que cuidar da nossa vida. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Então, quando você começa a proteger a palavra, começa a entender, o Espírito Santo te dá discernimento. Te dá discernimento. Quando o inimigo vem provar a tua vida, glória a Deus, tentar te provar, glória a Deus, o Espírito Santo te dá discernimento antes de você pecar contra Deus. Amém? Amém? Ele te dá o discernimento. Glória a Deus. E é importante, por exemplo, irmãos, o mar vermelho tem que abrir para muita gente aqui. Tem muitas pessoas vivendo momentos difíceis. Glória a Deus, mas só vai abrir com Jesus na frente. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas aqui que
está esperando de Deus a providência. Glória a Deus, só vai acontecer quando Jesus estiver no controle de tudo. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Quando a gente olha Pedro andando sobre as águas, Pedro andou, não era porque ele era melhor, não, é porque ele pediu ao Senhor: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá ter contigo. Era discípulo do Senhor, estava com o Senhor, estava no propósito, estava no barquinho lá, né, esperando Jesus, e ele foi pelo poder da palavra. Então, andar no milagre na presença de Deus exige em nós uma concentração de fé muito grande, mas uma fé obediente, uma fé que obedece. Glória a Deus. Como é que eu vou ter fé de ter um carro novo e não tenho fé de obedecer a palavra de Deus e de falar mentira? Aí eu posso falar mentira que não tem nada a ver. Eu estou com fé de ter um carro novo. Irmão, isso não existe não. Glória a Deus. Então, a nossa fé tem que ser uma fé certa. Né? Uma fé que eu creio na palavra de Deus, e esse Jesus que foi anunciado a Maria para tirar o pecado do seu povo, que ele tinha o meu pecado e tinha o seu pecado em morte de cruz. O sangue de Jesus tem poder na minha e na sua vida. E aí eu convido a igreja, glória a Deus, a pesar no teu coração, porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Seja fiel ao Senhor, e vai custar caro, e vai custar. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é leve, cruz é pesado. Glória a Deus. Cruz não é leve, cruz é pesado. Glória a Deus. Cruz não é sinal, glória a Deus, cruz não é sinal de alegria, é de sofrimento, perseverança, de força, de suor, de sangue. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Porque se a gente entender assim, Jesus pegou a cruz e foi ao Gólgota. Irmãos, ele não estava vindo. Glória a Deus. Jesus estava sofrendo. Louvado seja Deus. Jesus estava sofrendo. Glória a Deus. Jesus teve que ser ajudado em determinado momento, porque é pesado. E aí eu estou dizendo para a igreja, porque tem hora que vai dar água na boca e você vai ter que falar assim: não. Vai ter momentos que muitos vão te criticar e você vai ter que dizer assim: não. Por amor a Cristo, por amor ao Senhor, porque é melhor ficar com Jesus do que ter o inimigo te atrapalhando. É melhor você ficar com Jesus, cumprir a tua vida, do que o inimigo tentar te atrapalhar. Porque o inimigo é assim: dá uma coisa e tira outra, dá uma coisa e tira outra, faz serrinha agora e tira um pedacinho ali. O inimigo faz você ficar bem, você põe na boca, delícia, embora está amargo. Ele engana, ele é enganador, é a função dele, não tem que colocar a culpa dele, ele é isso mesmo. Veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com mudança. E o que mais me chama a atenção é o livre-arbítrio, que traz para nós uma responsabilidade única e individual. Jesus é meu, é seu. Jesus é nosso. Glória a Deus. E aí a Bíblia fala assim: terão dois no campo, um vai ficar e o outro vai subir. Meu Deus. O livre-arbítrio, ela deixa para nós uma abertura muito grande. E essa abertura de escolha nos deixa ser responsáveis pela nossa salvação, ou irresponsáveis pela presença do Senhor sobre a nossa vida. Eu tenho que ter responsabilidade, é dizer a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nessa oportunidade maravilhosa, mas eu garanto para a igreja que a Bíblia diz: irmãos, no decorrer dos dias o inimigo vai bater na porta, tentando entrar, porque enquanto você estiver obediente, tem um anjo, ele não consegue, mas ele consegue falar. Ele não conseguiu chegar perto de Eva, mas conseguiu falar. Eva conseguiu ouvi-lo. E onde houve o convencimento, o inimigo ele não vai ultrapassar o anjo. O inimigo não vai poder invadir a tua vida e acabar com ela assim do nada. Não vai poder fazer isso. Então feche as brechas. Feche as brechas. Conserte o teu coração com Deus.
Sirva a Deus, você olhar no espelho e falar assim: eu sirvo o Senhor. Eu sirvo a Jesus. Não para mostrar para os outros, mas para si mesmo. Eu estou servindo a Deus. Buscar o Senhor e a sua força, a sua justiça. E aí sim eu acredito na provisão de Deus, na bênção de Deus sobre a vida das pessoas. E estes sinais seguirão os que creem. Não vai nem precisar de você ficar pedindo, porque o Senhor já conhece o nosso coração. E aí estes sinais seguirão os que creem. Então creia nessa noite, não no carro. Creia nessa noite em Jesus. Creia em Jesus. Tenha sua fé na obediência da palavra. Tudo vai encaixar na tua vida. O inimigo não vai ter poder para agir. Ele não vai ter poder para atrapalhar, para impedir. Nosso inimigo tem impedido. Não está. Se tiver, tem uma brecha. E se tiver brecha, eu tenho que tampar. Porque na perseverança em Cristo, receberemos vitória em Cristo. Né? Se nós tivermos os frutos do Espírito sobre a nossa vida, vamos plantar o Espírito. Amém? Glória a Deus. E se eu tiver os frutos do Espírito, eu vou colher do Espírito. Mas se eu tiver os frutos da carne, eu vou colher da carne. E é assim. Tem coisas que é irreversíveis. Quando a gente planta na carne, mesmo que eu entregue a minha vida ao Senhor, permanece. Mesmo que eu me arrependa, permanece. Tem coisas que é irreversível. Então é importantíssimo a gente estar buscando ao Senhor, buscando a Deus, porque Maria, quando foi anunciado, quando anunciou Maria a Jesus, falou que Jesus salvará o seu povo do pecado. E o maior inimigo da igreja somos nós mesmos. Porque se nós nos mantemos unidos em oração, em jejum, irmãos, casta de demônios só sai com jejum e oração. É jejum mesmo, né? Hoje está falando que não precisa fazer, precisa, está escrito que precisa. E quem falou que precisa é Jesus. Determinada casta de demônios só sai com jejum e com oração. Então eu oro, tem que jejuar também. Vida espiritual com Deus. Então eu preciso melhorar minha vida espiritual. Melhore a sua vida espiritual com Cristo. Feche todas as brechas. Pede ao Senhor: Deus, me dê discernimento para que eu não deixe o inimigo entrar. Porque dentro do nosso lar nós temos que ser bênçãos nas mãos de Deus. Dentro do nosso lar, você tem que, dentro da sua casa, você tem que abrir a sua boca para abençoar. Se é de Deus, não pode sair palavrão da sua boca. Não pode. Eu estou dizendo que não pode sair palavras torpes da sua boca. Não pode. Eu estou afirmando que não pode, porque a Bíblia fala que não pode. Por quê? Por que não pode? Porque de uma fonte não saem duas águas. Ou sai água doce, ou sai água salgada. Glória a Deus. Ou bebemos o cálice dos demônios, ou bebemos, glória a Deus, o cálice do Senhor. Da mesma fonte não joga. Amém? E já viu alguém cheio do Espírito Santo falando palavrão? Mas já viu quando o demônio manifesta na pessoa os palavrões que ela grita? É isso. Já viu? O inimigo manifesta a pessoa e começa a gritar. E ela não dá glória a Deus. Ela grita palavrão, só xinga. Glória a Deus, palavras torpes. O inimigo. Mas, para dizer para a igreja, a boca fala do que o coração está cheio. Não tem outra coisa para dizer para a igreja. Se está falando é porque o coração está cheio daquilo que fala. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que ele come, é o que sai. E aí, como é que você vai ser um profeta de Deus na tua casa para abençoar seus filhos, para abençoar seus irmãos, seus pais, os pais dos filhos, e assim sucessivamente, se o teu coração não está cheio de Deus? E aí, ao invés de você proferir coisas boas, está proferindo coisas ruins. Nós temos que expulsar o inimigo, não trazer para dentro, não. E é o que eu estou dizendo, às vezes o inimigo não consegue entrar, mas aquele que deu brecha, ele entra por ele. Amém? Então fecha as brechas. Essa é a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite, para a vida da igreja. Tanto em todas as brechas, sinta a presença do Senhor. Para você que não está sentindo a presença de Deus, preocupe-se, tem que preocupar, fique preocupado. Glória a Deus, fique aflito, fica mesmo. Se você não está sentindo a presença do Senhor, fique preocupado. Fica muito preocupado. Muito preocupado. Mais do que tudo, preocupe-se. Por quê? Irmão, você não está sentindo a presença.
de Deus. Mas tem alguma coisa errada? Pode ser falta de busca, ou pode ser a brecha. Porque o inimigo ele veio para tirar Jesus do seu coração. O inimigo ele veio para tirar Jesus da tua vida. Ele quer tirar. Ele não quer te impedir de vir na igreja muitas vezes. Ele quer só que você fica frio. Só isso. Amém? Então nós temos que ter um entendimento da palavra para guardar a palavra e se proteger com o inimigo e agarrar com Jesus e falar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu não aceito o outro na minha vida. Eu não quero o outro interferindo. Porque você vai ver uma coisa: se você for fiel, conforme historicamente na palavra nós vemos, se você for fiel a Deus, se vier a fornalha, Ele entrará contigo na fornalha. Ele não vai sair livrando todo mundo de tudo, não. Ele não vai te livrar da fornalha, mas se cair na fornalha, Ele te livra do fogo. Amém? E aí dizendo para a igreja assim, ó: se o mar não abrir para você passar, você caminha por cima dele, mas tem que ter Jesus. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito. Não vai, afunda mesmo. Amém? E aí eu estou falando de uma fé sólida, de uma fé forte, de manter-se na presença do Senhor, de sentir a presença de Deus. Eu fico preocupado. Sentir a presença do Senhor é o básico para quem espera um arrebatamento. Eu espero um arrebatamento. Sentir a presença do Senhor é o mínimo. É ou não é? É o mínimo sentir a presença de Deus. Eu tenho que me encher de Deus. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. O que eu faço? Buscar. Orar mais, jejuar mais, ser mais fiel a Deus. Você vai ver que o negócio vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Amém? Na hora que você assustar, o fogo está pegando. A presença de Deus está se alastrando no seu coração. Porque é assim, não é assim, ó, busquei hoje, peguei fogo hoje. Não, irmãos, é um baúzinho. Nosso coração é um baúzinho. Né? A palavra de Deus fala que o Senhor não pega um remendo, não remenda uma roupa velha com um pedaço de pano novo. E nem deita vinho novo em odres velhos. O que ele está dizendo para nós? Tem que ter uma transformação. Você tem que jogar aquilo que está lá dentro para fora, para que o Espírito Santo entre e habite no seu coração e sobre a sua vida. Tem que ter renúncia, tem que dizer não. Tem que ter um tempinho com Jesus. Amém? Para que algo diferente aconteça sobre a sua vida no mundo espiritual. Tenha Jesus de verdade. Amém? Tenha Jesus que você sinta que é verdade. Eu não vou aqui ficar falando lá, Jesus, e a pessoa fica lá, Jesus, Não, receba a presença de Deus, a presença de Deus, porque não sente, não entende. Busque a sua experiência com Deus. Busque o seu contato com Jesus, que Ele é meu Jesus, Ele é o Jesus pessoal, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Amém? E essa individualidade, ela está na responsabilidade de cada um de nós, no livre-arbítrio. Você é livre para dizer não. Se a serpente estiver te convencendo a dizer não, mas hoje eu estou aqui do lado de Jesus para você dizer sim para Jesus. E dizer sim para Jesus e pegar Deus. A cruz é pesada, mas vale a pena, porque aqueles que vencer em Cristo Jesus, um dia cearão com Ele lá na glória. Amém. Se a gente entender por que nós estamos aqui nessa noite, você vai ver que o que eu falei aqui nessa noite faz muito sentido. Nós estamos aqui nessa noite para aprender a palavra, para um dia morar com Jesus no céu. O resultado final tem que ser o céu para nós. Você pode ajudar as pessoas, você pode ser o maior membro na casa de Deus, como a Bíblia fala. Você pode fazer tudo, mas se não amar a Deus, não vai. Tem que amar a Deus, tem que ser obediente. Porque assim, olha, se eu amar a Deus, lá no topinho, lá no topo, na verdade, lá em cima, vamos lá, uma escala: amar a Deus, amar o próximo, assim sucessivamente. Pega lá os 10 mandamentos. Se você ama a Deus, você faz o resto. Você faz todo o resto automaticamente. Nada pode estar acima de Jesus na tua vida. A presença de Deus na tua vida. Nada pode estar acima de Jesus na tua vida. E aí é tão sério esse assunto, é tão forte, é tão impactante, porque eu fico pensando assim, e Jesus fala que ele não largar pai, mãe, esposa, filhos, não largar o mundo por amor a mim não é digno de mim. Eu fico pensando a força que nós temos que fazer
para poder atrair a presença de Deus. O esforço que eu tenho que fazer, estar no dois no campo, um só não fica. Amém? É muito individual, é muito meu e muito seu. Essa responsabilidade que eu tenho que ter é com a minha vida espiritual. E para nós que somos, para quem é pai, para quem é mãe, tem uma responsabilidade dobrada, porque tem um legado para os filhos, o espelho dos filhos. Então, além de ter que ser salvo em Cristo, uma vida em Cristo, ele tem que transmitir essa vida em Cristo, gerando no seu filho, na sua filha. Amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, que nós, como igreja, cada vez que você vir à igreja, você lembre: eu estou na igreja para aprender algo de Deus, para morar no céu. Não faz sentido estar aqui se não existe o céu para você. Não é só a cura, não é só a libertação, não é só a casa, não é só o carro, não é só a vitória, é Cristo. Você pode vir chorando, arrastando aqui, mas se você entender a salvação, você vai ver que tudo isso é passageiro e que o céu é o nosso lugar. Glória a Deus. Não existe super-heróis. Não existe super-homem, Mulher Maravilha, não existe isso não. Existe cristão. E os cristãos, quando a gente olha para o cristão passado e o que eles estão querendo vender para nós hoje, irmãos, é muito diferente. Os cristãos foram mortos, a maioria deles, de morte trágica por amor ao Evangelho de Cristo. Eles não negaram a Cristo e morreram assim, de diversas formas, assim, até covardes. Glória a Deus, no nosso contexto de hoje, de diversas formas eles morreram. Assim, quando você olha para a história dos apóstolos, você diz: meu Deus do céu, glória a Deus, morreram, tudo quanto é jeito. E o que isso diz para nós? É o que Paulo disse: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas não é para ficar rico, que ele está dizendo só. Ele está dizendo assim, que eu venci diversas situações. Eu aprendi a sorrir em Cristo, eu aprendi a ter bastância em Cristo, eu aprendi a passar fome em Cristo, eu aprendi a não ter condições em Cristo. Então ele passou diversas situações e mesmo assim não abandonou, porque ele entendeu que crer em Jesus Cristo para a salvação era tudo na vida dele. Pedro era um homem que passava e a sombra curava. O lenço de Pedro era levado para as cidades, para os locais, para curar os enfermos. Mas de repente ele tinha lá, as pessoas dizem que era como se fosse epilepsia, se debatia muito, e ele falou: Senhor, me cura. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Você não vai ser curado, mas a minha graça te basta. Irmãos, era um homem que poderia ter falado assim: não, já que o Senhor não vai me curar, quando todo mundo me cura, eu vou largar tudo e vou embora. Mas ele amou a Jesus. É isso que eu estou dizendo para a igreja: ame ao Senhor e a sua palavra. Ame a Cristo. Defenda a fé em Cristo Jesus. Eu estou indo para a igreja, mas aqui é um plano de Deus para a salvação. Existe um céu que espera a igreja do Senhor. Me espera, te espera. E eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que sentir a presença de Deus. Eu tenho que sentir a graça de Deus. Eu tenho que ser o servo do Senhor. Porque existe um céu me esperando. Eu não posso, aleatório, viver a minha vida achando que o céu não vai vir. O céu vem. Jesus vem buscar a igreja. O arrebatamento vem. Glória a Deus. E por falar de sinais, hoje está cada vez mais nítido isso. Não é mais novidade falar de doenças, pandemia. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. A gente lia essa história, mas a gente viveu, a nossa geração viveu na pandemia. Glória a Deus, que pegou grandes e pequenos, ricos e pobres. Ninguém escapou. Povo nenhum escapou na terra, na face da terra. A terra é grande. Glória a Deus. Jesus há 2000 anos atrás falou sobre terremotos. E aí você vê um lugar chove demais, outro tem seca demais, outro está frio demais, outro está quente demais. Jesus está voltando para buscar a igreja. E ele tem um nosso ponto de vida. Se eu morrer agora, se você morrer agora, como está a minha vida, a sua vida? Então nós somos o crente que nós temos que ser aquele crente assim, ó. Eu estou preocupado com a minha salvação, eu estou preocupado com a minha vida. Eu estou preocupado com a minha vida espiritual com Jesus, porque o meu compromisso não é mais com o homem. O meu compromisso não é simplesmente aqui
mas o meu compromisso é de um dia estar com Ele na glória e cear com Ele. Eu quero subir, eu quero ouvir as trombetas do Senhor chamar pelo meu nome. Glória a Deus, mas eu tenho que estar preocupado. Uma das preocupações que eu vejo, que já estou finalizando, glória a Deus, Moisés ele levou o povo para a nova terra, mas ele ficou lá atrás. Ele não cuidou dele, ele cuidou dos outros, não cuidou dele. Cuide-se. Um exemplo claro da palavra de Deus. Outro exemplo importante que eu falo muito e gosto de dizer: Noé não evangelizou o suficiente, ele não foi capaz o suficiente de ganhar o mundo. Noé, ele não foi capaz de levar os vizinhos, ele não foi capaz de levar o prefeito daquela cidade, vamos dizer, para o nosso contexto de hoje, mas ele levou a família dele na arca. Então, se você não conseguir ganhar o mundo para Jesus, ganhe a sua família. Cuide da sua família. Feche as brechas. Amém? Noé é um exemplo diferente de Moisés. Moisés levou uma multidão para a nova terra. Noé não conseguiu levar a multidão, mas levou a família. Morreu todo mundo. Salvação é coisa séria. Eu tenho que encarar isso com uma seriedade, uma vida espiritual. Glória a Deus. E aí pensar, para me finalizar da igreja, assim: se eu vou para uma festa, eu vou me arrumar para a festa. Eu não vou chegar de qualquer jeito. Eu vou, para as mulheres aí compram sapatos novos, vestidos novos. Os homens normalmente eles vão com as mesmas roupas. Eu vou dizer por mim, não vou dizer por todos. Vou dizer por mim. Eu tenho lá alguém lá, gosto dela. Vou ali, vou. Aí tira foto com aquela roupa. Aí vou no outro lugar e tira foto com a mesma roupa. Vou ter que trocar a roupa. Eu estou assim. Mas não me preocupo. Mas para as mulheres, elas se preparam bastante, Cada foto é uma roupa nova. Glória a Deus. Brincadeira à parte, é para dizer para a igreja assim: que Jesus está voltando, eu estou me preparando. Eu sei que Jesus está voltando, mas eu estou me preparando. Se eu fosse encontrar com alguma autoridade hoje, glória a Deus, se eu fosse encontrar com uma autoridade hoje, eu me arrumaria para me encontrar. Se eu fosse convidado para um evento grande, eu vou comprar a melhor roupa, eu vou dar a melhor roupa, eu vou do melhor jeito. Glória a Deus, para poder me encontrar com essa autoridade. Mas aí nós vamos encontrar com o maior, com o rei dos reis, com o Senhor dos senhores. Como está a minha vida espiritual com Deus? Como está a minha vida? Eu vou encontrar com Cristo nos ares. Como está a minha vida? É Cristo que é o seu coração. Isso não é açougueiro, como diziam aí antigamente, na minha época, quando aceitei Jesus, mas de uma forma alegre de dizer assim: não é? O coração ele ordena todos os nossos sentimentos. Diz a Bíblia que dele provém as saídas para a vida. Ou seja, se Cristo está no meu coração, eu ando como crente, eu vivo como crente, eu olho como crente, amém? Eu falo como crente, e eu sinto as coisas que um crente tem que sentir, que está escrito na Bíblia, a presença de Deus. Amém? Pensamentos, palavras, obras e gestos. Não é nada mais para quem quer ter Cristo na vida. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus te fortaleça, que essa palavra possa te dar saúde em Cristo Jesus, e que você entenda que maior que os bens, que maior que a saúde, que maior que as coisas que te servem, Cristo esteja no topo de tudo. Que Deus te abençoe, nos abençoe em nome do Senhor. Amém? Quero finalizar comigo. São 9 horas. Glória a Deus. 3 para as 9. Eu quero finalizar comigo. É uma honra ter Jesus no nosso meio. Amém? Ele foi convidado e o primeiro a chegar. Glória a Deus. Eu gosto de dizer muito para a igreja enquanto ela acha que, irmãos, eu me preocupo e gostaria que os irmãos se preocupassem também, transferindo essa unção da palavra para os irmãos, que o sacrifício que entregamos para Deus, ele tem que ser o melhor que você pode dar para Ele. Porque só entregar por entregar não resolve. Nós temos o exemplo de Caim e Abel. Os dois entregaram sacrifício a Deus. Mas Deus olha para Abel e se agrada. Seja o Abel. Seja uma pessoa. Faça o melhor que você puder para Deus. Entregue a tua novidade ao Senhor. Amém? É você, Deus. Isso eu não vou medir, isso que eu não consigo medir.
os pastores, os missionários que estão aqui não conseguem medir, a pessoa que está mais próxima de você não consegue medir. É só você e Deus, porque é Deus que olha o seu coração e a sua vida. Amém? Fica, Jesus. Então peça ao Senhor para ficar mais um pouquinho na tua vida, no teu coração. Você sinta essa presença, essa palavra regendo a sua vida. Você sinta esse desejo que eu sinto na igreja aqui hoje, o desejo de servir ao Senhor, de